Então vamos falar, né, da parte mais importante da venda, né? Eu gosto muito da frase que diz que a venda acontece no diagnóstico. Então, durante a etapa de diagnóstico, é a etapa que você vai a fundo entender as necessidades, as dores e o que você precisa oferecer de fato para o seu cliente, perfeito? Então o SPIN ele vai trazer 4 tipos de pergunta que você deve fazer durante a sua venda para explorar o cenário ali do seu cliente. Então, a primeira, né, das perguntas aqui, o S do SPIN, são as perguntas de situação. O objetivo delas é te dar contexto sobre a realidade daquele cliente. Então você vai perguntar, cara, como que vocês geram leads atualmente? Como que é seu processo de aquisição de clientes, no caso, né, de um processo, né, numa venda ali de um processo de aquisição de novos clientes, mas como que você grava vídeos, como que você faz, enfim, determinado cenário no dia a dia? De novo, é uma pergunta que vai te trazer contexto para você seguir para a pergunta seguinte, que é uma pergunta de problema. O objetivo da pergunta de problemas é que você encontre dificuldades, desafios, problemas dentro daquele contexto que você identificou através das perguntas de situação. Então você vai perguntar, qual que é a maior dificuldade que você tem em gerar leads hoje? Qual que é a sua maior dificuldade em realizar esse processo? Por que você não está conseguindo atingir suas metas? Enfim, você vai explorar justamente nesse sentido. Você agora tem contexto, você tem os problemas que aquela empresa está passando, a gente vai para o I do SPIN, que é a implicação. Segundo as pesquisas do livro, a etapa de implicação e o vendedor que consegue aplicar da melhor maneira a implicação são os vendedores mais bem-sucedidos. São as perguntas que vão trazer motivador de compra e timing, né? Vão trazer justamente um porquê de agir para o cliente. As perguntas de implicação elas vão justamente destrinchar as consequências positivas e negativas de se tomar ou não uma ação. Eu gosto muito de usar as implicações para entender o peso do status quo, ou seja, o que acontece se nada for feito. Porque, no final das contas, toda venda é uma mudança e ninguém quer mudar. O nosso papel é achar razões, ou melhor, fazer com que o cliente ache as razões dele para querer mudar. Então, uma pergunta de implicação que eu gosto muito é justamente o que acontece se você continuar não batendo suas metas? O que acontece para você se de fato você não tiver seus resultados? E se a empresa continuar mais 6 meses faturando o que ela está faturando hoje? E se você continuar com seus funcionários, né, desmotivados dentro da sua empresa? Isso pode ocasionar alguma demissão, algo nesse sentido? Então as implicações vão te ajudar justamente a entender o que acontece se as coisas continuarem dando errado. Ou também entender as consequências positivas. Então, cara, vamos dizer que você atingiu suas metas, conseguiu alcançar aquilo que você estava buscando. E aí, qual que é o próximo passo? O que você vai buscar? O que isso representa para você? Você consegue ter esse mapeamento muito claro. Você tem o contexto, entende quais são os problemas, sabe o que acontece se ele tomar ou não uma ação. O objetivo agora é entender qual que é essa necessidade que esse cliente está buscando, onde eu vou falar aqui das perguntas de necessidade de solução. O objetivo das perguntas de necessidade de solução é justamente entender qual que é a necessidade de fato, a necessidade explícita que a gente fala daquele cliente. O que ele está buscando para resolver aquele problema? Então, o que você precisa ser criado para resolver isso? O que você precisa para resolver sua dor nas costas? O que você precisa para resolver esse seu processo? Você vai fazer o cliente vocalizar que ele quer a sua solução. E aí, o trabalho fica extremamente fácil. Então, quero trazer ainda alguns outros conceitos que vão te ajudar na hora do diagnóstico. Fica aí para a nossa próxima aula de necessidades.